Hebreus 13, de 1 a 9, diz assim: Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemo-os confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Vou reler o versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Oremos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença em oração mais uma vez nesse culto. Somos gratos ao Senhor por ele. E agora, Pai, estamos com a tua palavra aberta e pedimos que o Senhor, por tua graça e por tua misericórdia, nos ilumines agora com o teu Santo Espírito. Pedimos também que o Senhor abençoe mais uma vez, te pedindo a Raimunda com as crianças e também as demais igrejas nos seus departamentos infantis e também os seus líderes. E a cada uma dessas igrejas, nos seus cultos, agora, também com a tua palavra aberta, e ela será pregada. E todos nós, Senhor, reconhecemos que somos limitados em relação a ela. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, aplique-a na nossa vida e fala conosco conforme o teu querer, nesta noite também com aqueles que nos acompanham pela internet. É a nossa oração com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Divindade, eternidade e imutabilidade do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aí nos versículos 7 e também no 17 como deve ser a vida do pastor e o ministério dele, e também o relacionamento que os membros devem ter com o pastor, e isso reciprocamente. Então esse é o ideal de Deus para o seu povo na nova aliança. É um relacionamento totalmente diferente dos líderes com o povo de Israel na antiga aliança. É um relacionamento nobre, santo, vigoroso e deve ser bem íntimo, amigável e construtivo. Então esse é o ideal de Deus no plano dele, né, para o ministério da igreja aqui na terra, e cada igreja local deve, né, no ideal de Deus, funcionar assim, pastor e os membros da igreja com esse relacionamento. Agora, o autor aqui, aliás, Deus, né, através desse autor, ele introduz de novo, nós já vimos ele fazendo isso antes,
um assunto que é desconexo. Esse assunto é fora do contexto. Então antes, ele lembra, né, como que deve ser o relacionamento do pastor com a igreja com o pastor. Antes ele fala para não ter cobiça. Depois ele vai falar nos versículos 9 em diante sobre doutrinas, que nós não devemos nos deixar levar por falsa doutrina. Então a pergunta é, por que esse versículo 8 está aqui? O que ele tem a ver com o contexto anterior e o que ele tem a ver com o contexto posterior? Com os versículos de 1 a 7 e os versículos de 9 em diante. O que ele tem a ver? Aparentemente, não tem absolutamente nada a ver. Então, o que eu pesquisei, né, os autores concordam com isso. É um versículo que a gente fica pensando, qual foi o propósito desse versículo estar aqui? É como se você pegasse um pão francês e cortasse o pão francês. Aí você olha por cima, tem pão, por baixo tem pão e no meio tem um apontador de lápis. Você fala, mas como assim? Para que esse apontador de lápis está aqui no meio desse pão? Tem nada a ver. Então é mais ou menos isso que acontece com esse versículo 8 aqui. Mas tem algumas possibilidades, e isso são só possibilidades. Uma delas é que esse versículo está aqui para fazer um contraste entre o Senhor Jesus Cristo e as falsas doutrinas. Porque as falsas doutrinas, elas mudam. O Senhor Jesus, ele não muda nunca. Mas no texto a gente não encontra isso aí. Isso é uma possibilidade de interpretar dessa forma. E essas doutrinas também, elas são algumas temporais, outras não. Por exemplo, uns aí vão lembrar que na década de 80, começo, até o meio mais ou menos da década de 1990, aconteceu uma prática em muitas igrejas que era a seguinte: eles chamavam as pessoas para ir para lá e eles falavam que durante o culto aparecia dentes de ouro na boca do povo. Então isso fez um reboliço nas igrejas, encheu a igreja, né? Tudo mais. Mas e hoje? Já viu alguém falar isso hoje em dia? Eu nunca mais vi. Então é uma onda que veio e que foi embora, uma onda que veio e que passou. Mas outras doutrinas, elas permanecem. Por exemplo, o arianismo. O arianismo fala que o Senhor Jesus não é divino, que ele foi criado. Então essa doutrina, ela está aí até hoje. Tem umas seitas, né, que pregam isso, que tem que respeitar Cristo, ele é grandioso, ele é profeta e tudo mais, mas ele não é Deus, ele não é divino. Ele foi a primeira coisa que Deus criou, foi Jesus Cristo. Então tem uma seita que prega isso é o neo-arianismo, né, o arianismo moderno. E também uma falsa doutrina que veio e está aí, é o evangelho da prosperidade, materialismo dentro das igrejas, que é essa pregação bem acentuada, enfática, com bens materiais e dinheiro. Que o crente ganha dinheiro, que o crente fica próspero, principalmente fazendo barganha com Deus. Se ele der muito dinheiro para Deus, Deus vai dar mais para ele. Então, é o evangelho do materialismo, o evangelho da prosperidade. Esse chegou para ficar e está ficando, né? Até agora ele tem permanecido firme aí, tem lotado igrejas, né? Com pessoas interesseiras, pessoas avarentas, materialistas dentro das igrejas, só com interesse em bens materiais e financeiros. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é único e ele é imutável. Ele não tem comparação. Não tem como pegar alguém e comparar com o Senhor Jesus Cristo. Então ele está aí
E o versículo 8 talvez sirva para isso, para fazer um contraste entre ele, que não muda, com as doutrinas falsas que são mutáveis, né? Mas também, se olhando com mais calma, você pode pensar assim, mas eu acho que isso aí é forçar demais o texto. Então, se o pregador pregar isso afirmando que o versículo está aqui para isso, você pode questionar ele e falar isso para ele. Não, isso aí você está forçando demais o texto. Onde tem isso aí no texto? Onde a gente pode tirar isso no texto? Não tem. É uma possibilidade, né? Mas pode estar totalmente errada também. A vontade que dá, pregando em Hebreus 13, é pular o versículo 8. Porque você vai falar o que sobre ele aqui? Mas essa é a vantagem da pregação expositiva, né? Deus guia você e você não guia a pregação. Você não pode fugir do texto, você não pode ignorar o texto, você tem que encarar ele, orar e passar por ele. Não pode fazer diferente, não pode manipular também o texto para fazer parecer que ele está dizendo algo que eu quero, mas que não está aí no texto, que o autor nunca teve essa intenção quando ele escreveu o livro. Fato é que aqui nesse versículo 8 ele tem verdades teológicas profundas e que nos abençoam e que enriquecem a nossa fé, que nos motivam. Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, essas doutrinas aí muito ricas que nós temos aqui em Hebreus 13, versículo 8. A primeira verdade é essa que eu já estou falando desde o começo. O Senhor Jesus Cristo, ele é divino. Ele é Deus. Ele não foi um super-homem que veio aqui na terra. Ele não é um anjo de alta patente. Não, ele é divino. Ele é Deus. Veja comigo, deixa marcado aí Hebreus 13, 8. E vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Esse versículo aqui é um paralelo de Hebreus 13, 8. Olha aí comigo. Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Aqui é Deus o Pai falando. Quando Israel estava cativo, como escravos no Egito, Moisés matou um egípcio e fugiu do Egito. E ficou morando lá no deserto com um homem que era pastor de ovelhas. Lá ele conheceu uma moça, se apaixonou, casou com ela. E Deus aparece para ele lá nesse local, enquanto ele pastoreava ovelhas, e manda ele voltar para o Egito e resgatar o povo hebreu que estava lá e tirar esse povo do Egito. E falou para ele que Deus havia escolhido ele, Moisés, para fazer esse serviço. Aí Moisés questiona Deus. Ele fala assim, mas Senhor, a hora que eu chegar lá e falar isso para o povo, para o faraó principalmente, o que eu vou falar? Quem que me mandou lá para tirar eles? E aí ele responde isso aqui. Olha aí, Hebreus 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Que coisa, né? Aqui é onde aparece aquele tetragrama famoso, né? Que não tem como pronunciar porque ele não tem vogal. Então aí inventa um nome parecido, né? Yahvé, Jeová. Então são esses nomes aí que são associados com esse aqui. Então quando Deus colocou essas 4 letras aí e pronunciou o nome dele desse jeito, eu sou o que sou, o que ele estava dizendo? É o que significa essas letras, essas 4 letras no hebraico. O significado delas revela a pessoa de Deus, quem Deus é. Então ele fala, eu sou o que sou. Esse eu sou é chamado na teologia de o eterno presente. Deus está o tempo todo
no mesmo lugar, do mesmo jeito, sem aumentar, sem diminuir. Ele fala: eu sou, me enviou a vós outros. Pensou Moisés chegar lá para o povo e falar isso? Olha, eu vim libertar vocês. Se você veio, você vai nos tirar do Egito. Presta atenção nos detalhes disso. Israel está escravizado há 400 anos no Egito. A nação é totalmente dependente do regime escravagista. E agora chega um homem lá e fala: olha, Deus mandou que você, Faraó, deixe o povo dele sair do Egito. E fala para o povo: Deus me mandou para tirar vocês do Egito. Você acreditaria? Mas que Deus? Ele falou isso aqui, ele falou: eu sou, me enviou. A expressão disso aí significa que Deus não foi, e significa também que Deus não será. Se ele foi, e agora é desse jeito, ele mudou. E se ele será no futuro, também ele vai mudar. Mas ele é imutável. O que ele está falando para o povo é que ele, Deus, ele é inabalável. Ele não aumenta o conhecimento dele, ele não diminui o conhecimento dele, ele nunca melhora o caráter dele, porque não pode ser melhorado, é perfeito. E ele nunca piora também. Ele nunca tem Alzheimer, ele nunca tem amnésia, ele nunca tem nada disso. Então é isso que ele está dizendo para o povo: eu sou, fala para eles, que eu estou acima do tempo. Tudo isso aí que está acontecendo está na minha mão. Eu estou controlando o Faraó, estou controlando vocês, um por um de vocês. E agora chegou a hora que eu vou tirar vocês daí. Então esperem que vocês vão ver como que eu vou tirar vocês daí. E ele disse para Moisés que ele ia se engrandecer no Faraó e no Egito. E se tornar conhecido. E é muito raro um lugar hoje, no mundo, que ninguém conhece essa história. De como Deus tirou o povo dele do Egito. Vamos voltar então para Hebreus 13, versículo 8. Então Deus é o que ele é, e ele está acima e fora do tempo, ele é atemporal. E agora o autor de Hebreus pega essa mesma ideia do Deus Pai Todo-Poderoso e transfere essa ideia para o Deus Filho. Ele não está falando aí do Jeová, Javé e Yahvé. Ele está falando do Deus Filho agora. Vamos ler de novo o versículo 8. Jesus Cristo. Vocês prestaram atenção também que o autor de Hebreus nunca usa, ele quase nunca se refere a ele como Senhor, e que a maioria das vezes ele não menciona Cristo, é só Jesus, Jesus. Porque a ideia do livro, nós já vimos isso, espero que vocês tenham aprendido isso. A ideia do livro é mostrar para os leitores hebreus do primeiro século, que queriam abandonar Cristo e voltar para o judaísmo, mostrar para eles que aquele homem, Jesus Cristo, é o Filho de Deus que veio na terra, ele é Deus, ele é divino. E ele veio com essa missão. Por isso que ele fala Jesus, o autor e consumador da fé, para mostrar que ele, o homem Jesus que nasceu, viveu na terra e morreu e ressuscitou. E agora está glorificado e readquiriu a glória eterna dele. É isso que ele está querendo mostrar aqui no livro. E ele agora pega a ideia do Deus Pai, do Velho Testamento, e transfere ela para o Deus Filho. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. Ele é absolutamente fiel. Ele não muda jamais em nada do que ele faz ou do que ele faça. Ele está acima e fora do tempo. Então ele age no tempo. Quando ele age no tempo, comandando o plano dele, a história para nós muda aqui na Terra. Chega um ponto no plano de Deus que ele quer uma coisa para nós brasileiros. A nossa história muda, nossa realidade muda.
Chega um ponto que essa coisa que ele queria termina no plano dele. Vai mudar de novo a nossa história. Mas Deus não muda. Deus não muda jamais. E nem o plano dele não muda. Ele continua lá, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que ele sempre fez e está fazendo. Então ele diz aqui que o Senhor Jesus é divino, é eterno e é imutável. Ele é Deus. Ele não piora. E ele também não adquire conhecimento como nós. Com o passar do tempo, ele não vai adquirindo conhecimento. Porque ele tem um conhecimento infinito e ilimitado. E Hebreus 13:8, isso que o autor faz aí, ele desfere um golpe fatal no teísmo aberto, ou teísmo do processo, que é muito popular hoje em dia, e tem muitos pregadores hoje que aderiram a esse teísmo aberto, só que eles não falam, porque é sabido, né, pela igreja séria, tradicional, que o teísmo aberto é uma heresia. Então, o teísmo aberto, essa teologia aí que eles chamam do processo, ela diz o seguinte: Deus não é imutável. Deus muda sim. O que eles pregam? Eles dizem o seguinte: Deus hoje, ele não mataria todo mundo com um dilúvio, como ele fez lá no passado. Se fosse hoje, esse Deus, ele não mataria a cidade de Sodoma e Gomorra do jeito que ele matou. Ele não mataria a cidade de Jericó, salvando só Raabe e a família. Deus não faria nada disso. Sabe por quê? Porque lá no passado, ele não tinha tanto conhecimento e desenvolvimento como ele tem agora. Eles dizem o seguinte: Deus agora amadureceu. Ele amadureceu e, consequentemente, ele melhorou. Olha aí a heresia. Deus melhorou. Então, aquilo que Deus fez lá no Velho Testamento, aquela forma de agir, é como se ele fosse um adolescente mutável, sem experiência. Mas aí, com o tempo, ele veio desenvolvendo. E ele mudou. Então, hoje ele é um Deus diferente. Por isso que eles têm a ideia, Deus hoje é um Deus melhor. Deus não manda ninguém para o inferno mais. Deus vai considerar algumas coisas aí. Por quê? Porque ele mudou, ele cresceu. Ele melhorou, ele desenvolveu. Eu vi um dizendo o seguinte: se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo hoje, Deus não mandaria ele escrever para a mulher ser submissa ao homem. Porque Deus naquele tempo ainda era machista. Mas com o tempo hoje ele não é mais. Estão percebendo aonde nasceu a ideia de que a Bíblia tem que ser melhorada? A Bíblia tem que ser revista? A Bíblia tem que ser atualizada? Um pouco tempo atrás, aí, um pregador famoso batista lá de São Paulo começou a pregar isso. Hoje, né, ele foi excluído da Convenção Batista do Brasil por causa disso. Por quê? Porque ele abraçou o teísmo aberto e pregava isso. A Bíblia precisa ser reinterpretada. Aí eles vão ter uma atitude antibíblica com o pecado. Não só com os pecadores, mas com os pecados dos pecadores. Por isso que hoje vocês veem igrejas de homossexuais e de tudo mais aí, evangélicas, com o nome de evangélicas. Bíblia modificada, uma Bíblia especial. O que é aquela Bíblia? É atualizada para isso aí, conforme a teologia do processo, o teísmo aberto. Então ele não foi do nada que ele falou assim, a Bíblia tem que ser atualizada. Não foi porque ele não gosta da Bíblia e nada disso, é porque tem uma doutrina por trás dele. Tem uma teologia guiando ele. E é essa doutrina aí. E muitos estão indo atrás, né, dessa erva daninha aí. Mas o que a gente vê isso? Por que a gente vê isso? Porque nós estamos, irmãos, irmãs,
Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo na nossa cara. É por isso que essas coisas acontecem. Em 1 Timóteo, Deus não diz que nos últimos dias surgiria alguns que dariam ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores? Estão aí, na nossa cara. E de onde que eles saem? De dentro das igrejas. Eles não vêm de fora, eles vêm de dentro da igreja. São falsos mestres, que um dia chega o momento que eles se revelam. Então nós temos o privilégio de ver a Bíblia se cumprindo na nossa cara, quando a gente vê essas coisas acontecendo. Isso não era para nos desanimar, isso era para nos motivar mais ainda. Olha, a Bíblia é verdade mesmo, olha isso aí. Isso é o cumprimento das Escrituras, né? E os apóstatas estão errados e são heréticos, e Hebreus 13, 8 está certo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não importa o que eles falam, não importa se a imprensa está a favor deles, pessoas famosas, a mídia de uma forma geral está apoiando, se dá popularidade, se enche prédios, isso não importa nada. O que importa é ficar firme com Deus, nessa doutrina de que Jesus é divino, Jesus é eterno. A segunda verdade aqui que nos edifica nesse versículo, que está embutida nele aqui, é o sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo, porque ele é eterno. Vou repetir, a ideia do autor é que Jesus Cristo, o homem que nasceu de Maria, ele não é só um homem. Ele era 100% homem, mas ele é também 100% Deus, e é nele que se cumpre todas as promessas de Deus, o Pai, do Velho Testamento. Elas se cumprem no Filho. Para isso ele veio. Para isso ele viveu entre nós. Para isso ele foi julgado injustamente. Para isso ele foi torturado. Para isso ele morreu na cruz. E para isso ele ressuscitou em glória. E está assentado à direita de Deus e intercede por nós. É o sacerdócio eterno dele. Ele faz a mediação do pecador salvo com Deus. É isso que Paulo fala em 1 Timóteo também. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que é fazer a mediação? Ele faz a paz. Ele apazigua os dois lados. Por exemplo, um árbitro de qualquer esporte aí, ele vai fazer a paz acontecer entre os dois lados. Em tese, os dois lados estão opostos entre si, inimigos, um querendo ganhar do outro. Só que levam isso aí para extremos absurdos, né? De matar mesmo. E o que o árbitro faz na hora do jogo? A paz entre os dois. Vocês vão fazer esse jogo, mas em paz. E ele vai aplicando as regras ali, satisfazendo os dois lados. Só que, infelizmente, no caso do árbitro da terra, ele nunca consegue, né? Agradar os dois times, né? O juiz de paz também, ele faz isso. Ele pega dois lados opostos e rivais, inimigos, que estão com contendas entre si, e ele vai tentar apaziguar. Só que ele vai tentar. O árbitro de futebol, de outro esporte, também ele vai tentar. E às vezes ele não consegue, né? Por mais que ele se esforce, ele não consegue. O Senhor Jesus, ele consegue. Ele pega o lado humano, nós, pecadores, inimigos de Deus, mortos em delitos e pecado, e pega um Deus totalmente santo, o lado desse Deus totalmente santo, e ele apazigua os dois lados. Como que isso é possível? Alguém já questionou isso no passado, né? Como que esse Deus que vocês falam que ele é santo, 3 vezes santo, como que ele pega um pecador que é passível de ir para o inferno e leva ele para o céu? Não tem como, ele é Deus santo. Mas ele resolveu esse problema no Filho, na obra do Filho aqui na terra. E o Filho agora, depois que ele ressuscita, ele executou essa obra e ele faz a mediação entre o pecador e Deus. Então, o tempo todo, quem está em Cristo está apaziguado com Deus. Foi feita a mediação, foi feita a paz.
E também ele garante o acesso a Deus. Não é só ser salvo e ir para o céu. A obra de Cristo, ela não garantiu só isso. A pessoa não ser mais condenada e deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Tem muito mais nessa obra que ele realizou. E uma dessas coisas que tem é esse acesso. Nós vimos mesmo no livro de Hebreus, aonde o autor escreve: achegai-vos a ele, adentrai o trono dele. Mas além disso, ele está falando: entrem no céu, sem medo, com ousadia, e achegue-se a ele. Não é só ir para o céu, você tem direito de ir lá no Pai e falar com ele. Ir lá no Filho, dar um abraço nele. É isso que ele conquistou para nós. Então o que o Senhor Jesus Cristo fez e faz, ele pega na mão do pecador arrependido e pega na mão do Pai e do Espírito Santo e une os dois lados. Dá um abraço. Agora isso pode ser feito por causa da obra do Filho. Então ele é o sacerdote, ele intercede eternamente. Por isso que o salvo não se perde, nunca mais. Salvação não depende de nós. Ai de nós se dependesse. Era um dia salvo, outro perdido. 1 minuto salvo, 2 minutos depois perdido. Depois se arrepende, se converte de novo, mais 3 minutos salvo, 5 minutos depois perdido. Deus me livre disso, não é? E a obra do Senhor Jesus, ela traz paz para nós. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não vai mudar nunca isso aí. Então é isso que tem aqui nesse versículo 8 de Hebreus. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Qual a conclusão que nós temos aí e aplicações? É que o Senhor Jesus, ele é divino, ele é eterno, ele é atemporal, ele é antes do tempo, foi ele que criou o tempo. E ele é imutável, ele não muda, jamais ele muda. Ele não tem variação de humor nele. Então isso traz bênçãos para nós. Aplicando essas verdades, essa verdade aí, ela traz conforto, paz e segurança. Você já pensou se o Senhor Jesus fosse bipolar, irritadiço, volúvel? Como que seria a nossa salvação? Como que seria a nossa estada no céu, na casa do Pai? Mesmo depois, né, no estado eterno. A qualquer hora ele pode mudar de ideia e jogar todo mundo no inferno de novo. Mas o que ele está garantindo? Que ele não muda. Isso nunca jamais vai acontecer. Porque ele não é bipolar, irritadiço e não é volúvel também. Tem gente que é assim, não tem? Bipolar, irritadiço, volúvel. Às vezes tem a ver com hormônio. O hormônio da pessoa não amanhece legal e ele amanhece mal-humorado. Depois, no outro dia, o hormônio dele normaliza, ele amanhece outra pessoa. Você fala, como que pode um negócio desse? E às vezes não, é do temperamento mesmo, da pessoa. Não tem nada a ver com o hormônio, é do temperamento. Um dia é a pessoa mais legal do mundo, amanhece o dia, ele fica assoviando, alegre, vai lá no quintal, o cachorro vem balançando a cauda, ele dá um afago no cachorro, brinca com o cachorro. Está muito legal, ele vai para o serviço cantando, tem problema no trânsito, quase bate, ele não perde a calma. Ele é prudente com o que ele vai falar, com o que ele vai fazer. Ah, puxa vida, que cara legal. E no outro dia amanhece azedo, totalmente o contrário. Aí ele já amanhece mal-humorado, não fica assoviando, já começa reclamando de tudo. Se está chovendo, se está fazendo frio, se está fazendo calor. Ele já começa reclamando o dia. Ele sai lá fora, o cachorro bem balançando a cauda, ele dá um grito com o cachorro, passa para lá. Some de perto de mim, e o cachorro olha, mas o que eu fiz hoje? O cachorro não fez nada. Foi ele que mudou, é bipolar.
Um dia ele afaga o cachorro, no outro dia o cachorro corre para ele não afogar o cachorro, né? É o bipolar. Imagina o seu patrão, seu superior desse jeito. Professor bipolar. Um dia te dá 3 pontos, no outro dia tira 10. Mas como assim? E para você relacionar com uma pessoa assim é legal? Não, você vai pisando em ovos. Um dia você pode brincar, a pessoa ri de boa, no outro dia você faz a mesma brincadeira e quer te matar. Você chamou o inferno para cima de você. Imagina, gente, se o Senhor Jesus fosse desse jeito. Se ele mudasse. Mas ele não muda, louvado seja ele não muda. Não importa o que aconteça comigo, ele não muda comigo. Ele é o mesmo. As promessas dele são imutáveis. A obra dele é indestrutível. Garante 100% o que ele disse que garante. Ela executa tudo isso. Nós estaríamos inseguros eternamente se Cristo fosse mutável. Se ele fosse bipolar. Nós não estaríamos seguros nem na eternidade. Porque tudo depende dele. E depende do humor dele. O humor dele muda. Não muda. Por isso que os deuses falsos, o que eles são de fato, eles são uma projeção do ser humano naquela divindade. Por isso que eles são iracundos, né? Eles mudam. No filme Troia, tem uma cena lá que o mar está bem calmo. Aí o Paris, acho que é o Paris que fala para o Heitor, puxa vida, olha o que mar bonito, os deuses hoje estão de bem. O Heitor fala, mas não confia não, que Poseidon muda de humor e traz uma tempestade para cima de nós do nada. E é verdade, Poseidon não existe. Nós podemos ficar tranquilos, nós nunca vamos falar isso a respeito do nosso Deus. Nunca, jamais. Por quê? Porque ele é imutável. Ele é eterno. Ele é divino. Ele não tem um pouco de divindade. Ele é 100% divino. Que bênção é isso para nós, não é? Que segurança que nós temos em Cristo. Por isso nós podemos cantar com toda a força do coração. Quando você pensa em doutrina, quando você está cantando a doutrina, você canta, que segurança, sou de Jesus, ou vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. E eu nunca vou perder isso. Posso me tornar o pior cristão amanhã, mas eu não perco a minha salvação. Não muda nada em relação ao relacionamento com Ele. Muda as consequências do pecado que eu vou sofrer. Mas com Ele, não muda jamais. A outra verdade abençoadora que eu tiro daqui desse versículo Hebreus 13:8 é que esse fato que Jesus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, sempre isso afasta o cristão da apostasia. Sabe quando você está desanimado? Não tem, como eu falei, não tem dia que o cristão, ele acorda até mais cedo, vai ler a Bíblia um pouquinho, orar, antes de sair para casa, aí fica feliz lendo a Bíblia, e aí vai para o dia dele, evita pecar, faz tudo que pode para não pecar, e no fim do dia ele está bem. Puxa, Senhor, muito obrigado, hoje eu consegui ser um pouquinho melhor, pequei muito, mas eu podia ter pecado muito mais, mas não pequei. E no outro dia não lê a Bíblia, não tem prazer nenhum de ler a Bíblia. Levanta na mesma hora, pega a Bíblia, mas começa, olha para a Bíblia, mas não vai. Parece que não tem prazer nenhum nela. Sai, não se policia, peca, comete um pecado atrás do outro e no final do dia chega mal. Puxa vida. Agora não vou nem poder dormir à noite, vou ter que passar a noite inteira acordado confessando pecado. Tanto que eu pequei hoje. O que mudou para ele com Cristo? Pai, Filho e Espírito Santo e ele. O que mudou? Nada. Absolutamente nada. É um relacionamento
que nós muitas vezes perdemos a dimensão dele, um relacionamento paternal e filial. Às vezes, um dia eu ouvi, né, um pai contando, falando desse negócio de pai e filho, filho na casa do pai. Aí ele falou, essa tarde, toda tarde eu deito um pouco. Mas essa tarde eu não pude deitar, porque meus filhos chegou lá em casa e atrapalhou tudo e eu não pude dormir. Mudou a paternidade deles? Não mudou. E se o pai for deitar, o filho está lá na cama do pai? Vai fazer o quê? Tacar fogo na cama? Vai falar, sai daí, infeliz, essa cama é minha. Não muda nada. Irmãos, são esses direitos que nós temos com Deus. Por isso que a Bíblia tem um local que fala Abba, Pai. É uma intimidade tremenda com Ele, que ninguém mais tem, só quem é salvo. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Não é por causa do desempenho cristão dele no dia. Por causa de Cristo. É isso que Ele garante para nós. Agora, se o Senhor Jesus Cristo não for o seu sumo sacerdote, se Ele não for o seu intercessor, você não tem ideia da ira vindoura dele, que está chegando. Você acha que o dilúvio foi muita coisa? Você acha que a destruição da cidade de Jericó foi muita coisa? A destruição de Sodoma e Gomorra foi muita coisa? Você não tem ideia do que está por vir aí. Por quê? Porque Ele é o mesmo, ontem e hoje e o será para sempre. Do mesmo jeito que Ele julgou aquele povo, com a santidade e a justiça santa dele, e aplicou a ira divina, Ele vai fazer com todo mundo. E está chegando o momento de fazer isso de uma vez por todas. Você não tem ideia do que Ele vai fazer na grande tribulação. Não pense que na grande tribulação vai ser o diabo que vai estar no comando, com os demônios dele, provocando as taças, os selos e tudo mais. Não é, é Deus. Não é o diabo que vai fazer o anticristo surgir para governar o mundo inteiro, é Deus. E Ele vai fazer todo mundo que não creu no Filho dele crer nesse homem. Está escrito segundo aos Tessalonicenses. É por esse motivo que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que os seus pecados sejam julgados. Você não tem ideia do que Ele está para fazer. Você acha que Ele não faz isso mais? Você pensa igual esses heréticos aí, da teologia aberta, de que Ele evoluiu, que Ele melhorou, Ele aprendeu, Ele cresceu. Ele não muda, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus com um plano que tem começo e fim. E está chegando o fim. Então, se você não tem Cristo como seu Salvador, Senhor, sacerdote, intercessor, você está debaixo da ira dele. Se morrer assim, já era. Mas enquanto você está vivo, você pode correr a Ele, se render a Ele como Senhor e Salvador. Ele te salva, Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te coloca o Espírito Santo no seu corpo, te capacita a viver em santidade e a servir Ele. E te garante salvação para toda a eternidade. Porque Ele dá vida eterna e essa vida nunca jamais acaba. Se você nunca fez isso, faça hoje. Corra para Cristo e renda-se a Ele como seu Senhor Salvador. Versículo 8, novamente. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Louvado seja Ele. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença mais uma vez para agradecer ao Senhor por Tua palavra e por essa revelação maravilhosa do Teu Filho, nosso bendito Salvador, Deus, sacerdote, intercessor. Muito obrigado, Pai. Nos ajude a vivermos a cada dia em fidelidade.
até o nosso encontro com o Senhor, seja pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. Que o Senhor nos conduza dia a dia. E aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador, que o Senhor os leve a Ele para a salvação, pois Ele mesmo disse que ninguém pode ir a Ele se pelo Senhor não for concedido. Conceda para eles. E pedimos que o Senhor nos leve para casa agora, nesse espírito, nos guarde do mal, e por Tua graça e misericórdia, o Senhor abençoe também cada membro de cada família aqui representada, e naqueles também que nos acompanham pela internet, seus familiares. É a nossa oração com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.